Olá, pessoal. Boa noite para quem está de boa noite. Bom dia para quem está assistindo pelo dia. Boa tarde para quem está assistindo à tarde. Boa madrugada para quem está assistindo de madrugada. Essa é a nossa terceira parte do curso. Iremos complementar a perspectiva de vocês em relação às ferramentas digitais. E eu separei um vídeo à parte, na verdade, uma atenção maior a uma ferramenta que nós utilizamos como propaganda, como pesquisadores. Nosso reflexo como pesquisadores, ela vai estar diretamente relacionada à nossa vida acadêmica, o que nós produzimos ao longo desses anos de atuação. Vocês, ou a maioria de vocês, estão ingressando nesse mundo da pesquisa neste ano. Outros já iniciaram em anos anteriores, mas de qualquer forma, essa plataforma ela deve ser ponderada e colocada como prioridade maior de vocês, para que a gente tenha o hábito de revisitar sempre essa página, que faz com que o nosso trabalho como pesquisador, o nosso trabalho como resolvedor de problemas, seja observado por outras pessoas de natureza local, regional e até mesmo nacionalmente falando, ou até mesmo internacionalmente. Depende muito da forma como você explora o seu currículo e também o que você está trilhando, ou como você está trilhando o caminho da sua linha de pesquisa como atuação profissional. Tá? Então, cada área tem suas nuances, tem suas peculiaridades, mas lembre-se que toda atividade que você realiza durante a sua graduação, durante a sua pós-graduação e durante também a sua atuação profissional, vai refletir diretamente no seu perfil profissional e a sua atuação como um todo. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui são dicas, são informações que algumas pessoas já sabem, outras nem tanto, mas é sempre bom a gente enfatizar essa importância do Currículo Lattes, a importância dessa plataforma para a nossa vida como pesquisador aqui no país, em Pernambuco, no IFPE e, quiçá, no mundo. Então, vamos fazer um panorama geral nessa plataforma tão importante na vida do pesquisador brasileiro. Então, o que é o Currículo Lattes? O Currículo Lattes, basicamente, é um formulário padrão disponibilizado pelo CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa, vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, para registro de currículo de professores, estudantes, gestores, profissionais e pesquisadores brasileiros. Ou seja, ele é um reflexo da ciência, tecnologia e inovações e também de comunicações vinculado ao nosso país. Tá? Então, tudo que está envolvendo pesquisa, a formação de pesquisadores, a atuação de vocês, estudantes, e também dos gestores de pesquisa, como também, além de professor, eu também estou na gestão, por enquanto. Então, a gente precisa dessas informações, desse retorno de vocês, para que a gente possa mensurar qual é o impacto da pesquisa, como está sendo impactado a pesquisa na vida de vocês. Tá? E isso é de suma importância para os órgãos de controle, também para verificar aonde o nosso dinheiro tão suado e tão recolhido está sendo investido e como está sendo investido. E se de fato está tendo retorno viável para a instituição maior que é o nosso país, que é o nosso Brasil. Então, esse formulário ele nos garante um reflexo e também faz com que haja uma espécie de prestação de contas pelo investimento que está se fazendo ao longo desses anos na vida de vocês, tanto da natureza técnica quanto natureza profissional, graduação e pós-graduação. Tá? Então, e também da atuação profissional dos formadores, no caso eu e outros professores
que atuam no IFPE, em outras instituições, possam prestar contas a essa plataforma. Então, sejam bem-vindos e a gente vai estar fazendo um tour panorâmico breve, mas necessário para a gente possa detalhar algumas informações mais na frente. Então, por que Lattes, ou por que o termo currículo Lattes? É homenagem ao físico brasileiro, o César Lattes, que foi, na verdade, é uma memória póstuma, mas foi um dos ícones da produção científica mundial no Brasil. Tá? César Lattes foi um físico brilhante, contribuiu de várias formas em diversos campos da física e da ciência dos materiais e foi homenageado com a plataforma associada ao nome dele. E a finalidade, eu já disse a vocês, está associada diretamente ao reflexo da atividade de vocês ao longo da sua formação, das respectivas formações. Também serve como parâmetro para a obtenção de bolsas, auxílios, subsídios, avaliação da pesquisa da pós-graduação brasileira. Tá? Então, você tem esse parâmetro como ferramenta extremamente útil, extremamente necessária para a vinculação dessas informações. Tá? E a gente tem a questão da importância, de suma importância, manter um padrão nacional de registro. Tá? Apesar de que, atualmente, cada ministério, cada linha de desenvolvimento do país possui uma plataforma própria. Não é muito salutar, mas existe no Ministério da Educação a plataforma CAPES. Existe o currículo Lattes, que é uma plataforma vinculada ao CNPq, que é o Ministério de Ciência e Tecnologia, e outros ministérios possuem as suas plataformas. Na verdade, a intenção deveria ter uma integração dessas informações, mas não há. Mas, enfim, segue o baile. E aí, o link para que vocês possam acessar a plataforma Lattes ou a página do Lattes no CNPq é lattes.cnpq.br, tá? E essa etapa vocês já venceram, porque todos aqui, com exceção daqueles estudantes que não ingressaram ainda ou não participaram da seleção dos editais 002 ou dos editais de iniciação científica e tecnológica do IFPE, mas aqueles que participaram tanto do edital 002-2021 quanto o 003-2021, que são das bolsas BIA, passaram por essa etapa na questão da construção, da elaboração do currículo Lattes. Quem não fez, deve fazer o quanto antes e enviar para a coordenação de pesquisa. Tá? E aí, para quem não fez ainda, ou quem está curioso em fazer, vai lá na plataforma, naquele link, e tem lá cadastrar novo currículo. Tá? E aí você vai preencher os seus dados básicos, fundamentais. É um preenchimento demorado, você tem vários detalhes que você precisa informar, principalmente a questão da senha, ou a questão da informação da senha, dos dados pessoais, da atuação profissional atual, enfim. Então, você tem várias etapazinhas a serem vencidas para que você possibilite o cadastro dessa plataforma. Tá? Então, você passa por essas informações, depois de fizer tudo isso, você vai ter o envio, tá? E aí você precisa ter todos os documentos, lembrando que a disponibilização, a publicização dessas informações, ela passa por sua avaliação. Normalmente não são disponíveis, mas caso você queira disponibilizar, é factível, tá? Então você vai preenchendo todos os seus dados e aí existem algumas orientações. Primeira coisa, as informações documentais, elas devem ser redigidas, digitadas de forma equivalente ao que você tem nos documentos. Caso contrário, você vai ter problema de identificação e geração de homônimos, que são nomes equivalentes para pessoas diferentes, tá? Então, é bom sempre ter esse atento. Os homônimos sempre vão surgir, mas aí você precisa ter esse discernimento. Dados do passaporte, eles não são obrigatórios, e isso você precisa ter ciência, e a foto é obrigatória. Na verdade, ela é necessária. Eu não diria obrigatória, porque existem alguns currículos ainda
que permanece sem fotos, tá? Mas como é uma plataforma, como é um espelho para a sua vida acadêmica, não faz sentido você não colocar uma foto lá, tá? Pelo menos uma foto 3x4, enfim. Mas que alguém possa identificar, associar seu nome à pessoa. Até porque isso serve como reflexo, como espelho profissional de vocês, tá? Mas é recomendado, não é uma condicionante, mas é de bom tom colocar essa informação. Agora, cuidado com as fotos, tá? Não, para meninas, não coloque foto de biquíni, ou maiô, ou de shortinho, ou alguma coisa do tipo. É uma foto de busto, 3x4, ou uma foto mais social possível, tá? Mais formal possível, para que não haja mais interpretações em relação à sua atuação. Tá? E os meninos, por favor, de sunga ou camisetinha, evitem isso também, tá bom? E aí, ler as condições de adesão, a questão dos itens que são de preenchimento obrigatório, e você precisa ter sempre essas informações atualizadas ao longo do tempo, tá? Então, informação institucional, isso ainda é o cadastro, tá? Então, você está fazendo um cadastro, vai colocar a sua instituição, a instituição que está vinculada, que você atualmente está vinculado, você normalmente procura pelo nome, tem a lupazinha, e aí você tem o início, se você terminou, coloca a conclusão, e aí você faz o preenchimento de toda a sua vida, tá? Sua formação acadêmica, desde o fundamental até o ensino superior, caso você já esteja na graduação, ou caso você esteja na pós-graduação, coloque sempre acima. Como é um mantra, assim, é um processo sistemático, eu recomendo que esse preenchimento ele seja em torno de a cada 3 meses, caso você tenha uma rotatividade, um fluxo de informações muito grande. Caso contrário, de 6 meses, e nunca deixe para preencher um dia antes da submissão a um edital, que pode vir a ocorrer da plataforma estar fora do ar, tá? Então, isso aqui é do cadastro inicial, então você preenche todas as informações, a área de atuação, você vai, a questão do idioma, se você lê bem, compreende, e aí você bota lá em inglês, compreende bem, lê, mais ou menos, fala, mais ou menos, escreve, bem, enfim. Então, você tem que ser o mais sincero possível aqui, tá, pessoal? Lembre-se que muitas pessoas, quando vão selecionar candidatos, eles avaliam essas habilidades linguísticas, principalmente língua estrangeira, do tipo inglês e espanhol, tá? Mas depende muito do grupo. O inglês ele tem que ser fundamental, na verdade é um mal necessário. Na área de atuação, você vai lá, vai aparecer uma busca, e aí você vai procurar sempre o nível hierárquico mais baixo nas sub-áreas. Então, você coloca a ciência exata da Terra, por exemplo, geografia está em geociências, e você vem lá e vai ter a subcategoria, geografia física, por exemplo. Tá? Então, você clica aqui em geografia física. Se tiver um maisinho, clica no mais e vê o que vai estar lá dentro. E aí você vai ter essas informações. Aqui a questão do idioma. Então, seja o mais sincero possível. Não adianta querer inventar aqui que você fala inglês, português. Português é básico. Mas você pode até colocar, tá? Português, inglês, espanhol, francês, aramaico, porque isso aqui é um reflexo. Se você colocar que sabe, fluente em aramaico, e quando você for fazer a seleção, a pessoa perguntar alguma coisa nessa língua e você não responder, você vai passar vergonha. Então, tenham cuidado com essas informações aqui. Na verdade, todas as informações prestadas. E aí, após o cadastro, você vai tentar enviar o currículo. Enviou, você cadastrou a senha, você vai ter lá que o CNPq, depois de um tempo, ele vai confirmar esse envio de alguma forma, tá? E agora, depois que você cadastrou, tem a questão do atendimento, você pode ir fazer a busca através da plataforma de busca, tá? Do ícone lá, buscar currículo.
Como você não tem nenhuma titulação ainda, então coloca aqui demais pesquisadores, coloca o seu nome e vai aparecer lá a informação inicial, tá? Ou pelo menos o que você preencheu, o currículo vai surgir logo após a finalização do cadastro, tá bom? E aí, a CPF e a senha, eles são únicos e você vai adicionar aqui. No meu caso, eu já coloco no computador, salvo, tá? Mas a senha que eu tenho nessa plataforma fazem 15 anos que eu tenho a mesma senha. Desculpa, pessoal. Para essa plataforma. Então, você salva, você anota numa agenda e vai acessar para atualizar periodicamente essa plataforma. Uma coisa que muita gente esquece de fazer é quando vai atualizar, quando você finaliza a atualização, aparece uma mensagem aqui, ó, avisos. Existem alterações realizadas no seu currículo que ainda não foram enviadas ao CNPq. Quando você fizer isso, você vai clicar nesse ícone e vai aparecer uma outra janelinha. Essa janelinha você tem que marcar li e estou de acordo e autorizo a publicação. Se você não fizer isso, as alterações não vão ser enviadas para o CNPq e não vão aparecer quando você quiser procurar ou alguém quiser procurar, tá? E aí você tem ainda a opção de transformar o seu texto de português para inglês. Perdão. Então você pode agora, depois que você marcar essas duas abinhas, enviar para o CNPq. E aí, depois que você fizer isso, você vai observar que na página inicial aparece um resumo. Esse resumo ele é automático de acordo com os dados que você forneceu inicialmente. Se você não gostou desse resumo automático, também não é de bom tom pegar um resumo automático, você normalmente edita. Então, você vai lá na sua plataforma, editar resumo, aqui. Quando você editar o resumo, vai aparecer uma nova janela e aí você pode preencher. Existe uma recomendação, não é via de regra. Iniciar pelo maior nível de informação e vai até o menor. Só que particularmente, eu penso o contrário, tá? Eu penso justamente, quem sou eu para pensar alguma coisa? Mas o meu currículo, o resumo, eu parto da graduação e vou até a pós. E fecho com a minha atuação profissional atual e as áreas de atuação, tá? Então, isso é uma recomendação. Pode ser utilizada ou não. Mas aí tem um detalhamento aqui e isso aí é de suma importância, tá? E aí você pode, por exemplo, imprimir o seu currículo, tem um íconezinho na sua página, tem o link para você disponibilizar o seu Lattes, você copiar e colar num grupo de WhatsApp ou no e-mail, alguma coisa, a pessoa só vai precisar clicar nesse link e vai diretamente para a parte CNPq e vai aparecer o seu currículo, tá? Você pode imprimir, você pode importar os dados, você pode fazer um monte de coisas aqui, tá? E aí você pode ver também os autores citados no currículo, você pode acrescentar, alterar o menu rápido, né? O acesso ao menu rápido aqui, e você pode fazer as alterações de forma devida. E aí, quando você abre as alterações, tem lá dados gerais, identificação, endereço, prêmios e títulos, texto inicial do currículo Lattes, outras informações relevantes. Você já fez isso no cadastro, você precisa atualizar, só vai aqui e atualiza. E aí você tem a parte de formação, de atuação, projetos, enfim. Então você tem várias coisinhas que devem ser exploradas aí. Prêmios e títulos, se você recebeu algum prêmio ou título, por exemplo, prêmios de trabalhos científicos, homenagens, paraninfo, patrono, particularmente já fazem 4 anos que eu sou homenageado ou patrono paraninfo. Não é para me gabar, mas o que eu estou falando eu não tenho o hábito de colocar isso no currículo Lattes, justamente para não passar algo que eu não queira, que é a questão de ser snob ou alguma coisa do tipo. Mas é uma visão minha. Mas, dependendo da seleção que eu vá prestar, isso pode contar. Então,
coloca isso também, tá? E é uma informação útil. E aí você vai na formação acadêmica, titulação, formação complementar, tem um curso de Libras, tem um curso de inglês, tem um curso de formatação de celular, aí você coloca todas as informações devidas do curso lá, tá? E aí você apresenta aqui o tipo de curso, de pós-graduação, ensino médio, ensino fundamental, e assim caminha a humanidade, tá? Na formação complementar, curso de extensão universitária, formação profissional, curso de idiomas, capacitação, minicursos em geral. E aí a jornada de iniciação científica é um minicurso, ou são vários minicursos, e aí você coloca todos os minicursos em detalhamento para preencher essas informações aqui, tá? Na atuação, você tem as linhas de pesquisa, membro de corpo editorial, membro de comitê de assessoramento, revisor de periódico, revisor de projeto de agência de fomento, área de atuação, enfim. Então, tem várias coisinhas aqui. Quando couber para você editar, você clica e vai editando, tá? Na atuação profissional de vocês, que boa parte aqui são estudantes, na verdade, esse curso é para estudantes, você tem a possibilidade de você ter a vinculação, tá? E aí você classifica o estudante como não tem um diretamente, então você coloca um outro, você especifica, então estudante do curso técnico, sei lá, ou curso integrado, ou graduação, enfim, e aí você tem um enquadramento, e depois você registra o início, se tiver finalizado o fim, se não, coloca lá em aberto. Tem um botãozinho no currículo que pergunta se a atividade foi finalizada ou não. Se não foi finalizada, ele nem pergunta a questão da outra data. Agora, se foi finalizada, você precisa atualizar e dizer, olha, foi até tal data, até o período. E aí você vem aqui em outro, especifique, aí você pode registrar a questão do estágio supervisionado, disciplinas participantes ou ministrado durante o estágio na escola. Você pode colocar a questão da atuação profissional, outra atividade técnico-científica. Como assim, professor? Sei lá, júri de uma feira de ciências. Pronto, aí você vai lá, júri de uma feira de ciências. Você pode colocar essas especificações diante do formulário, contanto que você tenha a comprovação, tá? E aí você... aí vem uma outra informação que é em relação ao grupo de pesquisa. Você vai dizer a função que você ocupa no grupo de pesquisa, se é membro, se é orientador, se é coordenador de grupo, enfim. Então, você vai ter lá, coloca lá as informações relativas a esse protocolo aí, tá? Na linha de pesquisa, você vai descrever a pesquisa e desenvolvimento, tema, atividade, natureza, enfim. E aí você vai colocar a linha de pesquisa, a unidade ou o órgão que você está vinculado, que é um Instituto de Geografia, mas no caso da gente vai ser o campus, a gente não tem instituto dentro do instituto, a gente tem apenas campus e áreas de atuação diversas, tá? A questão de projetos, se é projeto de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, extensão, ensino ou outro tipo de projetos, preenche essa abinha aqui. E aí, de acordo com cada uma delas, ele vai solicitar um conjunto de informações. As produções, aí vem a complicação. Quando a gente está participando de um congresso, de um minicurso, por exemplo, existe principalmente no congresso, existe a questão do trabalho de congresso, que alguns chamam de artigo. No meu caso, ou pelo menos no meu entendimento, artigo é um trabalho completo que está sendo submetido a uma revista, passa por avaliação externa dos pares, e aí, caso seja validado a submissão, ela é publicizada naquela revista. Então, para mim, na minha concepção, artigo é isso. Mas alguns ainda insistem em descrever artigo para trabalhos em congresso. Mas, enfim, isso é uma discussão bastante longa. Eu não quero entrar em detalhes sobre isso.
O que eu quero colocar para vocês é que, nesse caso da produção, existe a produção bibliográfica, a produção técnica e outras produções artísticos culturais. E aí a gente precisa ter um discernimento do que a gente está produzindo. Tá? Então, a produção ela tem esses 3 âmbitos e a gente precisa sempre ter uma noção do que preencher, aonde preencher e como preencher. Claro que não dá para fazer um curso de 50 a 40 minutos de fala e mostrar para vocês todas as nuances do Curriculates. É uma plataforma enorme, mas a gente está colocando aqui informações relevantes e necessárias para que vocês possam ter essa noção de preenchimento. Se você coloca, por exemplo, uma produção artística, uma produção que você vai realizar, vai desenvolver ao longo da sua formação, é a produção e a submissão de artigos de revista em revistas indexadas. Feito esse processo, passou pela avaliação dos pares, foi aceito e foi publicizado, você vai ter um identificador digital do objeto. É basicamente o registro do artigo no formato digital. Tá? É o código de barras do artigo. E aí você tem esse código de barras, esses números e letras, copia aqui e pede para confirmar. Automaticamente a plataforma vai extrair essas informações desse DOI, que a gente chama. E aí você vai complementar as informações de alguma forma. E aí existem 2 diferenças que devem ser salientadas. Primeiro, artigos aceitos para publicação são aqueles artigos que, no popular, a gente chama artigos no prelo. Seria justamente que passou por todos os processos, foi aceito, mas ainda não foi submetido, ainda não foi impresso oficialmente numa revista. Foi todo avaliado, foi todo corrigido, todo bonitinho, foi aceito, mas há uma periodicidade de publicação desses trabalhos. E aí, caso você tenha sido avaliado no período após a edição de emissão, ela só vai ser publicada na edição posterior. Tá? Então, artigo aceito para publicação é um nível que você está garantindo dizer, olha, foi aceito. Quando é que vai publicar na revista? Não sei, mas pelo menos a minha vaga é garantida, pelo menos na revista e naquele aspecto. E, particularmente, é um parto, tá? Normal de trigêmeos, humanizado. São muitas dores, lágrimas e suor para você ter esse reconhecimento do artigo científico, mas nada como ter um bom orientador para que promova esse ambiente, e você consiga ter resultados suficientes para escrever o trabalho em uma revista, submeter e ser aprovado e ter o artigo aceito por completo. Tá? Então, mãos à obra. E existe também a possibilidade de você registrar o artigo científico que depois passou pelo prelo, pelo processo de avaliação e de automatização, ele foi de fato publicado no meu sistema, no sistema da revista. Então já tem lá um PDFzinho completo, tudo bonitinho. E aí você tem a missão de deletar aquela informação anterior que você colocou lá, que existiu um hiato aí temporal, dependendo da revista, de 1 mês até 6 meses. Tem revista que passa 1 ano para submeter e publicizar aquele artigo. Mas a intenção é justamente essa, é mostrar para vocês que eu tenho as 2 possibilidades. Quando ele é aceito, eu já posso colocar no Lattes. Tem a mesma pontuação do publicado. Só que quando ele estiver publicado, para não dar duplicidade de informações, você deleta um e mantém o que já está de fato publicado. Para adição de livro, o capítulo de livro segue a mesma lógica, só que aí você pode ter o que a gente chama de DOI ou ISBN, e aí você tem a possibilidade de colocar aqui e dizer se é livro ou capítulo de livro. E aí você vai preencher os dados necessários. Você pode também ter outras produções, como trabalho de conclusão de curso, de graduação, especialização, dissertação, tese, entre outras coisas. Então você tem lá tudo isso que é possível a ser inserido no seu currículo Lattes.
Você pode também outras produções técnicas, como software, produtos, processos técnicos, cartas, maquetes, enfim. Você pode ter isso e você deve registrar. E, devidamente registrado, você coloca na plataforma Lattes. Tá? Então, se algumas dúvidas aqui, tem esse site, esse link, que é de suma importância, que é vinculado ao CNPq. Você pode produzir lives e registrar isso no seu currículo Lattes. Ah, professor, eu vou ficar famoso, eu quero ser youtuber. E nesse tempo de pandemia eu aprendi muitas ferramentas e uma das coisas que eu faço é bastante live. Eu posso colocar no currículo Lattes? Bem, se a live tem características do seu perfil profissional, beleza. Agora, você promoveu uma live de um show de forró e você não faz nenhum curso de música, você faz técnico em eletrônica, ou em saneamento básico, ou em química, ou em qualquer outro técnico, ou até mesmo graduação, e você quer publicizar essa live, quer dizer que você produziu essa live, bem, se não tem relação com o seu perfil profissional, de fato, é melhor não colocar lá não, tá? Mas isso é apenas uma recomendação. Você pode produzir também outras eventualidades, outras produções artístico-cultural. E aí você tem a questão do arranjo musical, composição, peças teatrais, e aí é o campo que você preenche para esta demanda aí, tá? Aí chegou num ponto muito importante que é uma das coisas que a gente negligencia. Em alguns momentos, a gente produz esse tipo de material, mas a gente não registra oficialmente. Tá? A ideia de patentes e registros, registro de marca, registro eu esqueci os termos, mas enfim, você registrar a sua atividade de forma a gerar patentes, registro de inovação, educação, popularização de ciência e tecnologia, entre outras coisas, é de suma importância e tem uma referência tão grande quanto um artigo científico, uma patente, um depósito de patente, ou um depósito de registro de marca, origem geográfica, enfim. Então, você tem várias informações aqui que essa patente ou esses registros, eles têm validade potencial um pouco maior, dependendo do que você tenha como resultado. E, além disso, se você pretende realizar e construir patentes para vender a empresas externas, é um bom caminho começar durante a sua formação. Mas isso requer investimento pessoal, profissional e acadêmico também. Então, você precisa ter isso em mente. A ideia de inovação tem a relação com o registro, mas a questão da inovação existem várias coisinhas. Isso, Felipe vai falar, juntamente com o Rodrigo, no curso básico de Introdução à Inovação Tecnológica e à Propriedade Intelectual. E aí, Felipe vai explicar melhor como é que seria essa diferença, tá? Mas, de suma importância, se você tem a possibilidade de entender que o seu trabalho tem um potencial de inovação, registre, tá? Oficialize o registro e coloque na sua plataforma. Isso conta muito. E aí você tem a questão da educação e popularização da ciência e tecnologia. Aí vejam só. Aqui, esse é um ambiente... posso até estar cometendo um gafe organizacional, mas essa abazinha aqui, ela é basicamente voltada, ou ela é muito parecida com a ideia das produções. Só que, nesse caso aqui, normalmente está associado a trabalhos ou atividades que você não tem um vínculo direto com um projeto de pesquisa. Tá? Então, você pode ter uma liberdade poética maior. Mas quando você vai para as produções, você vai ter que ter registro do evento, entre outras coisas. E aí você precisa ter esse discernimento. Tá? Você pode cadastrar um evento de participação ou simplesmente como organizador, como ouvinte, e aí você tem as diferentes nuances aí.
Tem a aba também de orientações, mas para vocês estudantes, por enquanto, isso não cabe, mas para a gente que somos orientadores, que somos pesquisadores, que somos professores da instituição, ou até mesmo técnicos administrativos que fazem pesquisa, fazem extensão, essa parte é de suma importância. Tá? A parte de bancas também, para os docentes, e as citações, elas são uma perspectiva para você verificar como é que o seu currículo está sendo avaliado internacionalmente, como é que está sendo visto internacionalmente. Ora, diante de tudo que a gente falou nessas 3 partes, eu imagino a cara de vocês e o rostinho de vocês, depois que encerrar esse vídeo, a cara de estressado. Ora, eu passei quase 3 horas sentados, tenho uma atividade a ser feita ou já fiz, e muita informação eu já sabia, professor. Então, para que o senhor falou isso? Para que o senhor falou de curriculares? Para que o senhor falou sobre dicas de como pesquisar? Isso tudo eu já sabia. Mas lembre-se que toda a informação ela posta para vocês aqui, ela tem uma intenção para mostrar para vocês que vocês possuem a capacidade e têm a possibilidade de ouvir ou de aprender algo novo, e que, mesmo que você já tenha visto esse curso em alguns momentos durante a sua formação, sempre tem uma possibilidade, um toque, uma dica que a gente vai aprender mais. Então, desmancha essa cara de estressado, desmancha essa cara de cansado, porque a vida científica ela tem os seus percalços, mas também vai trazer muitas alegrias para vocês ao longo das realizações profissionais. Então, diante disso, pessoal, eu gostaria de agradecer imensamente a vocês, desejar um ótimo evento e que eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo esse curso e os outros que estão sendo promovidos, e que vocês consigam realizar as pesquisas de vocês, o desenvolvimento profissional, pessoal, ao longo dessa atuação de vocês, e que, se vocês precisarem de alguma coisa, por favor, não se acanhem. Existe esse meio pessoal, esse meio profissional do Campo Vitória, mas existe também o cepesc@reitoria.ifpe.edu.br, e vocês agora estão habilitados a responder à atividade vinculada a este curso. Tenham um bom evento, aproveitem bastante. Para quem está assistindo durante o dia, tenham um bom dia. Para quem está assistindo à tarde, tenham uma boa tarde. Para quem está assistindo à noite, tenham uma boa noite. E para quem está assistindo madrugada, uma boa madrugada. Muito obrigado, e a gente se vê em algum lugar, em algum momento, tá? Cheiro na alma.